queria convidar vocês a ler junto comigo, antes de tudo, algo que tem muito a ver com aquilo que eu vou pregar, que Claudinho repetiu esse versículo, é o Salmo 34, o versículo 18. E em vários momentos, quando Cláudio falou, ele dava essa mesma ênfase. Vamos ler juntos, Salmo 34, versículo 18, juntos? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Mais uma vez, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O meu interesse, na realidade, é olhar para essa carta, junto com os irmãos, e retirar dela as mensagens que possam desafiar o nosso coração a uma vida mais frutífera diante de Deus e diante dos homens. Tudo isso a partir de Deus. O apóstolo Paulo, ele enfrentava uma série de dificuldades na igreja de Corinto. Traziam para ele muita ansiedade, que era o assédio que essa igreja estava vivendo de falsos apóstolos, pessoas que se diziam enviadas por Deus e que demonstravam em si mesmo muito mais eloquência, muito mais presença, e ainda presentes lá no meio da igreja, ficavam colocando dúvida com relação ao apostolado de Paulo. Paulo agora não era uma pessoa tão importante para a igreja. Na realidade, talvez Paulo nem seja apóstolo, que apesar de ser duro de longe, de perto ele é até fraco. Você percebeu? Você percebeu que ele não é tão eloquente quanto um apóstolo deveria ser? Já percebeu que o apóstolo Paulo é muito, muito, muito fraco mesmo? Então Paulo escreve essa carta para eles, defendendo o seu apostolado, mas principalmente a sã doutrina, defendendo um ministério que não vem pela força do homem, mas que vem por causa de Deus. É Deus quem faz diferença na minha e na sua vida. Não é a nossa espiritualidade, é aquela espiritualidade para consumo que nós temos, que nos garante a credibilidade. Não. Eu já vi muita gente subindo ao púlpito e com uma timidez tremenda. Eu lembro o pastor Davi Cox, não sei quantos aqui conhecem ele, o pai, o mais velhinho. Ele hoje até a voz dele é fraquinha. Ele deu um módulo para a gente que foi de discipulado. E ele parava assim, perguntava: e aí, o que é que vocês leram? O que é que marcou a vida de vocês enquanto vocês estavam lendo os livros preliminares, né, dessa cadeira? E aí alguns alunos falavam tudo mais, mas olha, que diferença, ou que unção havia em cada palavra que ele dizia. E ele não ergueu a voz em nenhum momento. Ele era até tímido assim, falava bem baixinho. Às vezes até eu me inclinava para frente para entender bem ele. Mas ao final do curso, vários pastores ficaram de pé e pediram oração, porque eles queriam viver na igreja deles o discipulado, e eles sabiam que ia ter dificuldades, porque a igreja, para mudar de paradigma, ela é problemática, ainda que o novo paradigma seja o antigo paradigma, e que a igreja esteja vivendo um novo paradigma, mas é um paradigma antibíblico, porque o discipulado é a única forma da igreja crescer saudável. Não existe crescimento saudável assim. Os irmãos vindo aqui para a igreja aos domingos, sentando, olhando o penteado da nuca do seu próximo que está logo à frente, ouvindo a pregação, que é a palavra de Deus exposta aqui, mas sem o desafio da prática, sem a caminhada juntos, sem aquela
aquela coisa da vida na vida, todas as palavras vão se perdendo. Sem andar com Deus e chamar outros para andarem também junto contigo, com Deus, não existe caminhada com Cristo. Existe talvez uma caminhada religiosa, uma caminhada onde você se sente até bem, vem aos domingos feliz, adora a Deus de todo o coração, mas percebe que aquele domingo que você não pôde, dá um azar, né? Já sentiu isso? Já foi dormir sem orar e de repente teve um pesadelo e acordou: ó Deus, me perdoa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vida religiosa é uma vida que vem à igreja, mas que não é desafiado a trazer outros para Cristo. O chamado de Cristo foi: vinde após mim, e Jesus dizendo, eu vos farei pescadores de homens. Bom, Jesus foi um pescador de homens. O quanto eu, na minha vida diária, na minha caminhada, pareço com Cristo. Alguns são simples evangelistas, assim, saem falando para um, para outro, mas não cuida verdadeiramente de ninguém. E esse texto, pelo menos esses 2 primeiros capítulos de 2 Coríntios, nos desafia a uma vida na vida do próximo. Vamos dar uma lida. Nós não vamos fazer as leituras extensas, fazer todo o texto lido durante as pregações, mas vamos eleger alguns textos que servirão como base para que a gente possa expor todo o assunto, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre consolação, o ministério da consolação que o Senhor Jesus nos deu para fazermos com os discípulos dele, aqueles que ele colocou no nosso caminho para que o conhecessem e para que andássemos juntos, né, e crescêssemos juntos. Nós precisamos ser intencionais na nossa caminhada com os nossos irmãos. Intencionais. O meu alvo é o seu crescimento, e o seu alvo precisa ser o meu crescimento. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vamos ler do 3 ao 7. 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Agora prestem atenção, essa palavra consolação, ela vai ser repetida várias vezes, às vezes usando um outro termo, mas o sentido vai ser sempre esse: consolação. É Ele, o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos conforta. Aqui está a mesma palavra, consolação ou consolo. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai,
É diante da Tua palavra que nós estamos. Como precisamos, Pai, do Teu Espírito, do Espírito Consolador, do Espírito que ilumina as nossas mentes, para que a gente possa conhecer a Tua vontade, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Sem o Senhor não há nada o que fazer. Sem o Teu Espírito não há iluminação, não há revelação da Tua vontade. Então, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, a entender aquilo que objetivamente a Tua palavra está falando, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nos abençoa, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo era um apaixonado pela igreja. Ele saía por todos os lugares, plantando igrejas, colocando pessoas que tomassem conta daquelas igrejas e cuidando delas, às vezes à distância, como está fazendo aqui. A igreja de Corinto é uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo. Ele tem interesse de que o amor e o apreço que ele tem por essa igreja sejam conhecidos. E por isso que ele está escrevendo para essa igreja. Não quer que essa igreja se desvie, não quer que essa igreja se perca no meio das mentiras, mentiras que existem até o dia de hoje, mentiras de uma suficiência meramente humana para se viver a vida de Cristo. É como se nós pudéssemos chegar aqui a este lugar, nos abastecer para viver a semana inteira, e viver a semana inteira sem contato com Deus. E mais, ouvir num dia como hoje, em que estamos todos nós reunidos para adorar a Deus, a Sua palavra, e pensar se vai obedecer ou não. Se essa palavra é para mim, ou se é para o irmão que faltou hoje. Se aquilo que Deus disse, eu posso ou não posso fazer, eu quero até ou não quero fazer, me interessa ou não me interessa fazer. Esse pensamento paira na nossa vida, nas nossas mentes, no nosso coração, porque na realidade nós recebemos uma herança muito impessoal, que é a herança da reunião, da grande reunião, sem a pequena reunião, que é a herança do encontro sem caminho, que é a herança do título sem vida. É possível, como nós falamos todas as vezes aqui no púlpito, ser crente e não ler a Bíblia, ser crente e não orar, ser crente e não proclamar o Evangelho, ser crente e falar mal da vida dos outros ao invés de atraí-lo até Cristo, ser crente e não amar a esposa, ser crente e não se submeter ao marido, ser crente e viver distante de Deus. É possível, porque ser crente não quer dizer nada sem Cristo. É possível ser crente. Por isso que quando se fala aqui do ministério da consolação, se fala de um ministério de interessados, de chamados, de desafiados a não mais viver para si próprios, mas para Cristo, porque Cristo morreu na cruz por aquele que se dispõe, por aquele que abre mão de qualquer interesse pessoal seu que esteja no caminho entre ele e Cristo. E é por isso que quando estivermos lendo todo esse texto, ou pelo menos assim, pensando naquilo que o apóstolo Paulo está falando, nós vamos usar um texto que está lá no meio da carta do apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, por favor, irmãos, vamos dar uma lida aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, nós vamos ler a uma só voz.
Esse é o texto, é o melhor tipo de soco na boca do estômago que nós podemos receber. Vamos ler juntos 14 e 15 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ler mais uma vez? Desculpa, irmãos, a gente vai fazer uma leitura mais enérgica, né? Mais, como é que se diz? Menos tímida, né? Eu sei que os irmãos estão já pensando, amanhã é segunda, não é? Meu Deus, amanhã é segunda, que pena, mas assim, estamos ainda aqui, a palavra é de Deus. Vamos ler bem forte agora. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Isso aperfeiçoa a nossa expectativa com relação a Deus e também a nossa prática. Pois o amor de Cristo nos constrange. Quem conheceu esse amor sabe que é constrangedor. Isso pode ser até um trecho de uma música que eu vou compor, não é? Quem conheceu a esse amor sabe o quanto ele é constrangedor. É esse amor que nos move na direção do outro. É esse amor que nos move na direção de Deus. Na realidade, nos move em primeiro lugar na direção dEle. E como resultado desse encontro, nós começamos a andar na direção do próximo, enviados por Ele mesmo. Fico pensando aqui, Greg e Mary estão aqui no Brasil, lá num lugar bem escondido, eu nem conhecia. Vocês conhecem um bairro aqui, eu acho que é Olinda, chamado Passarinho? Quantos conhecem? Levante a mão. Pronto. Quem não levantou a mão, ano passado estava junto comigo também. Eu estava junto com vocês, quero dizer, que eu não conhecia. Para conhecer o ministério deles, eu tive que entrar por lugares que eu nunca entrei na minha vida. Mas esse encontro com Cristo constrangeu o coração de um americano. Já estive lá na tua terra, é legal que só. Eu não sairia de lá. Estou brincando. Constrangeu e trouxe ele para um lugar na nossa terra que a gente nem conhece, ou que a gente nem conhecia, que talvez nem queiramos morar lá. Eu não quero morar lá não. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Quando nós avaliamos isto, Cristo morreu por mim, morreu por todos, e esse todos tem a ver com o grupo pelo qual Ele morreu, as pessoas, aquele grupo completo, aquelas ovelhas que conhecem ao pastor, que ouvem a sua voz e o seguem. Essas ovelhas seguem o pastor. Ele morreu por essas ovelhas, e essas ovelhas estão mortas na cruz do Calvário, ou deveriam estar entregues completamente na cruz do Calvário. Quais são os meus planos? Senhor, é verdadeiramente isso que Tu queres? Quais são os meus ideais? Pai, toma todos eles, estão todos colocados na cruz do Calvário. Todos os meus valores, todos os meus tesouros, todas as minhas exigências, eu deposito diante da Tua cruz, ao pé da cruz de Cristo, porque eu morri com Ele, e Ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivam mais para si mesmos. Aqueles que receberam essa nova vida devem vivê-la agora para Ele. E esse movimento de Deus na nossa direção, que nos faz abandonar as nossas exigências, todas as coisas que nós entendemos ser valiosas, mas que estão entre nós e Deus, é o melhor movimento que poderia acontecer na nossa vida, é a melhor coisa do mundo. Mas o que há entre nós e Deus? O que há entre nós e Deus, muitas vezes, em 99,9% da nossa vida, é aquilo que mais nós defendemos como verdade, é aquilo que nós temos como valor, é aquilo que nós temos como importante. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O meu interesse é que os meus filhos cresçam amando ao Senhor Jesus, amando profundamente a Deus. Agora imaginem que a minha esposa não seja crente. Eu conheci a Cristo e ela não. E ela não quer. Ela disse para mim já: meus filhos não vão ser crentes, eles vão ser espíritas. E agora? Eu tenho que botar moral nessa casa, não é verdade? Não. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu preciso buscar de Deus a salvação que os meus filhos precisam para que sejam homens e mulheres de Deus. Eu preciso buscar em Deus a salvação que a minha esposa precisa para ser uma mulher de Deus. Só que a tendência do meu coração, quando se fala de coisas que são importantes para mim, quando se fala de valores, principalmente valores eternos, é definir na foice, é baixar aquele facão enorme assim, ó, e degolar a minha esposa, é dizer assim, ó, quem manda aqui sou eu e você cale a sua boca. Mas só que, fazendo assim, eu estarei amando a minha esposa. Fazendo assim, eu estarei conduzindo ela até Cristo. Agindo dessa forma, eu estarei glorificando a Deus. Então já entendeu? Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Isso pode ser qualquer coisa na vida. Isso pode ser o desejo de que os filhos sejam inteligentes e estudem. De repente, os filhos são preguiçosos. O desejo de que os filhos sejam inteligentes é um desejo justo. A palavra de Deus não cita assim, aqui no texto, todas as coisas que são justas, mas as coisas que são justas, que nós entendemos que são verdade, que são verdadeiramente importantes, valores celestes ou terrenos, seja quais forem, mas que eu os consigo pecando contra os outros, eles são valores contra Deus. Porque se eu sou capaz de desobedecer a Deus em nome da minha verdade, então a minha verdade se tornou mentira. Então Deus se tornou menor do que o meu evangelho. Então Deus se tornou menor do que os meus desejos. Se os irmãos derem uma olhada, nós vamos voltar para 2 Coríntios, está certo? O capítulo 1, mas é só para expor melhor essa ideia do apóstolo Paulo. É Tiago, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Estava compartilhando isso com o nosso grupo pequeno essa semana, e ele fala assim, Tiago, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3, diz assim: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde procedem as brigas?
as opressões que há no seu lar, as coisas que você exige do seu marido ou da sua esposa, as brigas que você tem, aquelas gritarias que acontecem dentro por causa com seus filhos, de onde procedem? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ai, seria um prazer para mim se meus filhos fossem obedientes. Seria um prazer para mim dormir à tarde. Seria um prazer para mim chegar em casa e ter o jantar pronto. Seria um prazer para mim ter uma família feliz e tranquila. Mas se é diferente, talvez esse prazer comece a militar na nossa carne, comece a se tornar a fonte de todos os problemas. De onde, retornando para o início então, vamos continuar lendo, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, aqui na igreja e lá em casa? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O que é que você está pedindo a Deus? Senhor, me dá a alegria, Pai, de comprar a minha casa própria. Me dá a alegria, Senhor, o prazer de viver uma vida saudável, tudo justo. Mas tem gente que, porque não recebeu o casamento que gostaria tanto de receber, se torna uma pessoa amarga e revoltada contra Deus. Tem gente que olha para o plano de Deus com desdém, mas Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, não vivam mais para as suas exigências, para os seus planos, para os seus sonhos, todos maravilhosos. Que bênção, tudo isso que nós queremos é maravilhoso. Mas se não for Deus quem der, toda a nossa luta, toda a nossa defesa zelosa do Evangelho, que faz com que pessoas se magoem contra nós, porque nós não temos tato para falar, faz com que pessoas fiquem com medo de nós em alguns momentos. Talvez existam filhos que estejam traumatizados com seus pais. Por quê? Porque os pais nunca ensinaram a palavra. Eu lembro do meu irmão, ele disse para os filhos dele: vocês vão para a igreja sim, vão sim, se aprontem aí, vão. E ficou em casa assistindo o Fantástico. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é para crente também. Nós vivemos cobiçando, correndo e tudo mais, mas Cristo morreu por nós para que nós não vivamos para essas coisas, mas para nós vivermos para Ele. Mas espera aí, isso quer dizer que eu vou deixar de trabalhar? Eu vou deixar de sonhar? Eu vou deixar de planejar? Não, eu vou continuar sonhando, planejando, vou continuar trabalhando, vou dar o meu melhor, eu vou traçar ideais maravilhosos para a minha vida e para meus filhos e para minha esposa e para quem mais estiver ao meu redor. Mas se as coisas não andarem segundo o meu planejamento, eu vou voltar para Deus e vou dizer: Senhor, se todos os meus planos frustrados glorificam o Teu nome, então que seja assim até o dia da minha morte, Senhor. Porque eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Ti. E agora, entendendo que nós vivemos para Ele, porque Ele nos comprou com o seu sangue,
é que nós podemos voltar para cá. Porque o convite primeiro do apóstolo Paulo, o desafio é vivermos uma vida, ou uma vida de ministério, o ministério da consolação. E aí ele fala: bendito o Deus e Pai. Ele cita primeiro Deus, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação, porque toda consolação verdadeira vem dele, não vem de nós. E consolação, a palavra aqui é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o parácletos. Aqui a consolação é paráclesis. É a mesma palavra, é a mesma função. É estar ao lado, é chamar para perto, é exortar, é confortar, é cuidar. Em todos os momentos. Ou seja, um dia eu estava em angústia, em sofrimento, em dor, e Deus esteve comigo. Ele estava do meu lado. Ele sabia que tipo de dor eu estava sentindo, porque Ele viveu também essas dores. Ele se identifica comigo, porque Ele viveu dores, mas sem pecar. Ele me entende. E agora que eu vivi a minha dor e fui consolado pelo Senhor, Ele agora me manda para prestar atenção ao meu redor, às pessoas que estão mais próximas de mim, e oferecer para ela, ou para elas, a mesma consolação que eu recebi. Eu fui consolado. Ah, meu irmão, existe um Deus conosco, e você pode contar comigo para nós buscarmos nele essa consolação, porque essa consolação agora habita no meu coração. Eu vivi essa consolação, eu vivi. Ele cuidou de mim, Ele cuidou do meu coração, em todas as angústias. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele começa a falar sobre angústias que levaram ele até a duvidar de que ele conseguiria sobreviver a tamanhas as dificuldades que ele viveu. É novo. Muitas dificuldades. Ele disse: eu vou morrer. Mas só que, lembra, ele não vivia mais para ele mesmo. Então nele, ele disse assim: olha, em mim eu tenho a sentença de morte já. Eu estou na cruz com Cristo. Então eu posso morrer. Eu posso bater as botas. As angústias podem chegar, podem vir. Eu tenho um Deus comigo. Ele esteve comigo e estará todos os dias da minha vida. O apóstolo Paulo desejava muito que a igreja entendesse isso. Ela precisava viver Cristo e não aparências. Não as aparências que os falsos apóstolos pregavam. Aquela aparência de santidade que vinha através de uma eloquência mentirosa, de palavras bonitas, mas que não vinham do trono de Deus. Aquela pessoa não conhecia a Deus, mas queria ser autoridade na igreja. Então chega diante da igreja, imposta a voz e fala com a igreja. Mas onde está Cristo nisso? Onde estava você quando eu estava chorando? Onde é que eu estava quando você estava chorando? Quando você estava em angústia? Mas eu falo você e eu, não estou falando pastor e igreja, porque eu estou olhando para vários e vários pastores, discípulos, defuntos, morreram com Cristo e vivem agora para Ele, para esse ministério da consolação. A partir do versículo 12, o apóstolo Paulo fala sobre uma sinceridade e verdade que há nele, que não havia naqueles outros apóstolos. Nem sempre onde há sinceridade, há verdade, mas sempre onde há verdade, há sinceridade.
Porque muitas pessoas em torno de mentiras vivem aí uma religiosidade sincera, verdadeiramente sincera, ou mentirosamente sincera, eu posso dizer assim, né? Pessoas que estão aí carregando andores, ou então andando com chicotes, com filetes de metal na ponta aí, se autoflagelando em algumas religiões, pessoas que sobem morros de joelhos, tentando pagar por alguma promessa, que eu nem sei quem foi que fez, eu acho que foi ele que fez para a pessoa que ia fazer aquilo, se a pessoa fizesse isso, está fazendo tudo aquilo com sinceridade no coração, mas olhando para a palavra de Deus, que é a verdade, onde está a verdade disso? O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, é fonte de grande tristeza para mim o descrédito. Na realidade, pensando no ministério pastoral profissional, não é assim, tempo integral, e pensando em mim, Daniel, Fubá e Leléu, eu acho que um dos maiores fantasmas que podem caminhar conosco é o fantasma do descrédito. É as pessoas não crerem naquilo que nós estamos para dizer, ou temos para falar, porque na realidade o nosso dia a dia é falar aquilo que Deus tem para aquelas pessoas. Mas imagina que pessoas aí no nosso meio começaram a disseminar histórias por aí, e essas histórias estão aí, vocês estão sabendo, eu não, e eu falo e alguém diz assim: ó, pastor Luciano veio falar comigo, ele pensa que me engana. Meu Deus, que coisa horrível. Isso parece o bicho-papão do ministério. É você exercer um ministério de descrédito. Mas até para esse ministério, onde a mentira reina e onde a verdade é negada, há consolação. Existe consolação vinda do trono do Senhor para pastores fracos como eu, que morrem de medo de falar as coisas e as pessoas não acreditarem, morrem de medo de repente, na hora da reunião do conselho, receber uma exortação porque foi tido por irresponsável, morre de medo dos homens. Tema a Deus, Luciano, tema a Deus, não importa o que os homens dizem, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é minha responsabilidade, mas até para mim, nos meus medos infantis diante de Deus, há consolo. Senhor, Tu sabes quantas histórias já inventaram, Tu sabes, Senhor. Jesus está dizendo assim: meu filho, eu estou do seu lado, eu amo você, eu não abro mão de ter você comigo. Creia em mim, creia em mim. Que tristeza para mim, uma vez eu peguei Cecília e disse assim: Cecília, não fique com medo daquele cachorro, porque ela tem pavor de cachorros. Se ele chegar aqui perto, eu mordo ele, mas ele não morde você. Quem disse que ela levou fé na minha palavra? Acho que ela olhou para meus dentes e olhou para os dentes do cachorro e achou eles muito mais convincentes do que os meus. Queria que ela descansasse nos meus braços. Eu disse assim: graças a Deus, Paiinho, o Senhor está aqui, né? O Senhor quer ouvir isso de nós. Graças a Deus, Senhor, porque apesar de eu não ter nem criado esse problema todo que tem me acercado, todas as angústias, lá no trabalho estão falando mal de mim, olha, estão fazendo a minha cama lá com o meu chefe. Sabia que lá na minha família, a minha família não quer mais falar comigo? Você sabia que isso e aquilo outro? Viva Jesus Cristo, obedeça a Ele, seja apegado ao máximo a esse Senhor, ajoelhe-se em oração, busque ao Senhor, é Ele quem tem cuidado de nós.
É Ele quem tem cuidado de nós. Ele é o Senhor de todos os nossos momentos. Ele é o Senhor daquela circunstância, seja ela qual for. Você está sendo angustiado por alguma coisa que está acontecendo? Você pensa que está acontecendo? Aconteceu, você acha que não terminou? Não importa. Ele é o nosso Consolador. Ele está conosco. Aleluia. Amém? Existe uma outra consolação. Além da consolação nas angústias, nas lutas, nas dificuldades, além da consolação que vem do Senhor quando há descrédito, há mentira, há dolo, há má fama, há consolação também quando estamos vivendo a disciplina que vem do Senhor. O apóstolo Paulo chama a todos a olharem para aquele rapaz, que na primeira carta de Paulo, ele escreveu sobre um rapaz que estava sendo relevado no meio da igreja. Ele estava tendo relações com a sua madrasta, e a igreja estava achando aquilo normal. E o apóstolo Paulo disse assim: olha, ele precisa ser disciplinado. Se ele não se submete à disciplina de Cristo, que seja entregue a Satanás, para que o corpo seja queimado, mas que a sua alma seja resgatada por Jesus Cristo. Nós não podemos conviver com o pecado. Mas e quando o pecado é meu? Em geral, em igrejas, eu vejo menos. Olha, é tão legal assim poder admitir isso hoje. Eu vejo menos isso aqui, muito mais em outros lugares. Pessoas que estão sendo tratadas, disciplinadas, elas são afastadas como leprosos, como pessoas que, olha, não queira conversa com fulano de tal, como se já tivesse chegado, como se a pessoa estivesse sendo um impenitente, que quando a pessoa não se submete à disciplina, então deve ser considerado como gentil e publicano, alguém que não conhece a Cristo e com quem eu não devo dirigir nem a palavra, porque ela não se submete a Cristo, mesmo tendo confessado Ele como Senhor. Isso é pior ainda. Eu falo com um pagão, mas não falo com alguém que se diz ser meu irmão, mas é impenitente na disciplina que vem do Senhor. Mas há penitentes, há pessoas que estão comigo, do meu lado, e que talvez eu esteja olhando para eles, esteja assim, fazendo uma leitura: olha aí, está vendo tu? Eu sabia que era assim. Irmãos, eu rogo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que se algum dia chegar a minha vez, eu possa contar com cada um de vocês, porque eu quero ser alvo da disciplina de Deus quando for necessário. Eu tenho que ser alvo dessa disciplina. Não há lugar para pastores que pulam de igreja em igreja sem disciplina, porque não se submete. Mas eu quero, e eu estou vendo vocês, eu sei cada um que está aqui, eu quero ver onde vocês estarão quando a disciplina me alcançar. E eu quero que vocês contem também comigo. Eu quero que vocês olhem ao redor também. Eu quero que vocês identifiquem a cada um aqui neste templo, que ouvindo esta palavra, estão aqui, estarão contigo no momento de disciplina. Porque Deus disciplina a todo filho a quem ama. Agora, segundo Hebreus capítulo 12 fala: se estais sem disciplina, da qual todos os filhos se têm tornado participantes, então vocês não são filhos. Deixa eu dizer, eu sou filho, e eu preciso de disciplina. Na realidade, eu preciso de disciplina, eu preciso sempre. Agora, em algum momento, eu posso precisar de um cuidado maior,
necessário, importante, uma exortação em amor, uma palavra de Deus vinda para mim, dizendo: Luciano, você está errado. Talvez um afastamento do ministério, para que eu possa me recuperar e poder voltar de novo ao trabalho. Mas a dureza do coração, muitas vezes, da igreja, o que vai fazer é me encher de excessiva tristeza. E isso pode acontecer. Mas que dureza é essa, se não uma dureza que não vem de Deus? Porque o próprio Cristo falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí ele afirma: porque o meu jugo é o quê? Suave, suave como a voz dos irmãos, e o meu fardo é leve. Mas é jugo, e é fardo, mas ele está ao meu lado. Eu lembrei agora de um hino: ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Esse é o meu Deus. E eu, que preciso de disciplina, tenho nele consolo. Ele é o meu consolador. Glória a Deus. Posso receber com alegria a disciplina que vem do Senhor. Nós podemos receber com alegria, ainda que seja motivo de tristeza muitas vezes, mas Ele é nosso Pai. Que venha a disciplina, Senhor, que os nossos joelhos trôpegos sejam ajustados. Nós temos uma carreira para correr, temos um Deus que está ao nosso lado. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus por sua consolação, e glória a Deus pelo ministério que Ele nos deu, de consolação daqueles que estão atribulados. Que o Senhor nos use para a sua glória, que o Senhor desafie o nosso coração a uma vida de discipulado, de cuidado mútuo, de disposição de ser instrumentos de Deus, para a glória de Deus, porque existem hoje, agora, aqui mesmo no templo, pessoas que estão precisando de mim, estão precisando de você, e nós precisamos abrir os nossos olhos, os olhos da fé, e contemplar Cristo, nos dando essa incumbência. Mas o que é que eu vou dizer? Eu tenho uma sugestão. E aí eu termino com essa sugestão de como ser um consolador na vida dos irmãos. É uma sugestão muito, muito, muito prática. Está lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Ele fala assim, Efésios 5, a partir do 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, até as coisas que na realidade não estão dando certo, mas eu não vivo mais para mim mesmo, por tudo, até aquelas coisas que eu queria tanto e não tenho, glória ao teu nome, Senhor, porque é o Senhor quem vem comigo. Por tudo dando graças a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Sabe as coisas que a gente canta aqui na igreja? A gente aprende, né? Aprenda mesmo. E presta atenção, se não tiver palavra de Deus em algum cântico, você exorte a gente, por favor, disciplina a gente. A gente precisa cantar só palavra de Deus, porque no tempo da angústia, o meu irmão vai precisar de um consolador, de um instrumento, um parácletos de Deus na sua vida, e aí eu vou poder lembrá-lo. Irmão, lembra daquilo que nós cantamos tanto na igreja, lembra do que a Bíblia, a palavra de Deus fala, lembra disso, lembra daquilo outro, e nós vamos ter o que dizer. E ainda que não tenhamos nada para dizer, 90% das pessoas que são confortadas com o apoio, sequer lembram daquilo que foi dito para elas, mas lembra de quem esteve com elas. Eu lembro de um dia eu sair daqui da igreja, engolindo o choro, porque eu entendi que estava havendo uma injustiça, e aí Mateus me botou no carro dele e me levou para almoçar, ainda pagou o meu almoço. Glória a Deus pela vida de Mateus. Eu lembro daquele dia, não lembro nada que Mateus me disse, mas eu lembro que ele estava comigo, ele foi instrumento de Deus na minha vida. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, eis-nos aqui, nós somos Teus, Pai. Nós queremos, Senhor, ser aperfeiçoados cada dia por Tua palavra. Queremos viver, Senhor, uma vida de alegria, Senhor, no Teu Espírito. Queremos Te buscar diariamente, porque precisamos de Ti diariamente. Porque diariamente nós ou nossos irmãos estão enfrentando lutas, e nós queremos ser, Pai, instrumentos Teus, conduzidos por Ti, sabendo que o Senhor vai conosco, sabendo que o Senhor é por nós. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de contar as bênçãos que o Senhor derramou na nossa vida quando fomos consolados, e as bênçãos que o Senhor derramou na nossa vida quando fomos instrumentos de consolação na vida de tanta gente. Que essa seja a nossa história, a história de cada um de nós aqui, Senhor, cada um por quem o Senhor morreu e ressuscitou, no nome de Jesus, amém.